Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje de História vai ter como temática a Segunda Guerra Mundial. O primeiro ponto que eu queria destacar é que a Segunda Guerra Mundial é um conteúdo bastante cobrado no Enem. Então, para a gente que está estudando aí continuamente para o Enem, é um conteúdo bastante pertinente, então deve estar atento aí a alguns pontos que provavelmente podem estar lá na prova sendo cobrados. A Segunda Guerra Mundial ela vai ter aí como um ponto principal as mudanças geográficas e algumas consequências de caráter humanitário para todo mundo. São vários países envolvidos. Dentre esses vários países, nós podemos aí destacar os países da Europa, né, que são aí os principais afetados, pelo menos territorialmente, nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, nesses conflitos. A Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer entre os anos de 1939 até 1945 e vai envolver dois grandes blocos que vão se colocar um contra o outro. Esses blocos vão receber nomes diferentes, nomes distintos. O primeiro bloco vai receber o nome de Eixo, que aí vai ser composto por Alemanha, Itália e Japão. E o segundo bloco, que vai ser o bloco contrário ao eixo, são chamados de aliados. Né? Os aliados vão ser compostos aí por Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e alguns outros países. Inclusive, em algum momento da guerra, vai ser composto também pelo Brasil, tá certo? A gente vai ter alguns motivos principais para esse conflito se iniciar, mas talvez o principal motivo seja a questão expansionista, ou seja, o domínio de terras. O expansionismo, principalmente da Alemanha, no segundo ponto, o expansionismo da Itália e no terceiro ponto, o expansionismo do Japão. Mas o que é esse expansionismo? É domínio, é conquista de territórios, né? É querer se expandir territorialmente, aí alargando o seu território. Dentre esses países, a gente vai destacar aí esses três. A Alemanha, com seu caráter expansionista, ela vai começar pela escalada nazista, ou seja, o nazismo ele cresce dentro da Alemanha logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando que a Alemanha ficou totalmente devastada, foi considerada culpada pelo Tratado de Versalhes por todo o conflito da Primeira Guerra Mundial. Ela teve que pagar várias indenizações, né? Dessas várias indenizações, inclusive aí a gente vai ter ela perdendo posse de bastante território, né, de seu território aí na época da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha está enfraquecida economicamente, está enfraquecida politicamente, e aí isso abriu espaço para o nazismo vir com seu discurso de que eles teriam que retomar sua posição enquanto uma soberania, né, enquanto um país soberano. Hitler ele vai se utilizar de todo esse discurso aí para conseguir ascender ao poder, consegue manipular de certa forma toda uma população, convencer a população de seu discurso e aí vai implantar esse caráter expansionista aí que vai gerar um conflito. O segundo país aí a Itália, né, com o chamado fascismo italiano, a gente já viu em unidades anteriores, também vai entrar nessa onda de expansionista, né, de dominar aí alguns países vizinhos. E o terceiro país, que é o Japão, também vai dominar países ali vizinhos, né, na região do Pacífico, principalmente ali a China, por exemplo, tá certo? Tendo esse motivo aí consolidado, a gente vai ter alguns pactos, alguns acordos que são feitos para tentar evitar esse conflito mundial. Então a Alemanha ela faz primeiro um pacto com a Inglaterra e com a França para que fosse distribuída algumas partes territoriais da Europa para a Alemanha. Em consequência, a Alemanha não atacaria, ou seja, eles não entrariam em conflito direto, em conflito armado direto. Porém, a Alemanha, obviamente, não cumpriu esse acordo. O segundo acordo, talvez um dos acordos mais importantes, é o Pacto de Não Agressão, que foi aí acordado entre a Alemanha e a União Soviética. Esse Pacto de Não Agressão significaria que nem a Alemanha nem a União Soviética atacariam uma a outra durante 10 anos, um período de 10 anos. E ele foi assinado aí em meados de 1938, 1939.
Porém, esse pacto tinha como uma consequência que a Alemanha e a União Soviética iriam invadir as duas o território da Polônia. Quando eles fizeram isso, quando a Alemanha invadiu o território da Polônia, isso desagradou Inglaterra e França e deu início assim à Segunda Guerra Mundial, né? Inglaterra e França declarando guerra contra a Alemanha. Tendo esse início aí se consolidado em 1939, a Alemanha conseguiu atingir vários de seus objetivos. Né? A Alemanha conseguiu invadir entre 1939 e 1941, a Alemanha conseguiu invadir diversos países aí da Europa. Né? Dentre esses países a gente vai ter, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e inclusive a própria França, tá certo? Então a França é invadida, Hitler estabelece um dos seus domínios na cidade de Paris. Porém, quando a Alemanha vai invadir o território inglês, ela vai lançar um ataque aéreo sobre a cidade de Londres. Ela é derrotada pela Força Aérea de Winston Churchill, que é o líder da Inglaterra nesse momento. Então, Churchill consegue derrotar a Força Aérea Alemã, a Força Aérea Nazista, considerando-se aí uma primeira derrota da Alemanha, do exército alemão nesse conflito. Lembrando que essa derrota foi aérea, né? Derrota terrestre não é nesse momento. A gente vai ter a Alemanha conseguindo, depois desse fracasso aí na Inglaterra, eles conseguem invadir o território da Bulgária, invadem o território da Romênia e da Hungria. Se você for observar no mapa, isso está abrindo espaço, como se estivesse abrindo uma porta para eles invadirem a União Soviética. Então os alemães fazem isso. Eles invadem a União Soviética aí no ano de 1942. Agora lembrando, a Alemanha ela tinha um acordo com a União Soviética de não agressão, ou seja, nenhuma podia invadir a outra. Quando a Alemanha quebra esse acordo, a União Soviética entra em guerra contra ela também. Com esse conflito consolidado, a União Soviética traça algumas estratégias para não perder a batalha para o exército alemão. A Alemanha consegue uma invasão matando aí centenas de milhares de soviéticos, porém eles utilizam aí os soviéticos a tática de terra arrasada, ou seja, eles destruíam tudo aquilo que poderia servir para o exército alemão antes deles atacarem. Tá? Enquanto os alemães tentavam atacar, os próprios soviéticos iam lá, destruíam as casas, as construções, tocavam fogo em alimentos, ou seja, tudo estava destruído. Quando os alemães chegavam lá, não tinham mais nem quem atacar e não tinham o que consumir, não tinham o que manter eles contra o frio, por exemplo. Então, eles acabaram sendo derrotados aos poucos. Né? Alguns alemães foram tendo baixa aí, foram morrendo nesse período. Quando se consolida aí essa batalha, vai se consolidar talvez na maior batalha que a Segunda Guerra Mundial vai ter, que é a Batalha de Stalingrado, né? Uma cidade da União Soviética que ela é invadida pelos alemães, porém o exército soviético ele vinha numa tática muito forte, tá certo? Depois de todo esse conflito. E a União Soviética consegue derrotar os alemães ela vai acontecer ali entre 1942 e 1943. A Alemanha é derrotada, é a primeira derrota alemã em território europeu. Acaba aí o mito da invencibilidade do exército de Hitler, tá certo? Isso faz com que eles enfraqueçam bastante. Com o enfraquecimento do exército alemão, a gente vai ter também um enfraquecimento do eixo, tá certo? E o eixo se torna enfraquecido, ou seja, todo o grupo que a Alemanha faz parte se enfraquece nesse momento. Com a derrota em Stalingrado, a Inglaterra e a França partem para várias frentes de batalha, ou seja, a Alemanha, durante o ano de 1943, 44 até 45, ela sofre diversas derrotas por todos os lados. Né? Então, eles tinham conquistado vários territórios, mas esses vários territórios são atacados pelos ingleses, pelos franceses, americanos. Né? O exército americano ele entrou ofensivamente bastante, era um exército bastante forte. Né? A gente vai ter um entrelaçamento dessa história dos Estados Unidos com a Segunda Guerra Mundial na indicação aqui do filme do Capitão América, né? Depois vocês podem estar dando uma olhada para ver quais pontos são comuns aí. Lembrando que é uma ficção, né? Mas existem pontos interessantes a serem abordados. E
com esse enfraquecimento, com essas derrotas do exército alemão, a gente vai chegando aí a um fim da Segunda Guerra Mundial. Como é que se consolida esse fim da Segunda Guerra Mundial? Os soviéticos, né, bem resumidamente, eles invadem a capital, que é Berlim. Em 30 de abril de 1945, os soviéticos se estabelecem na capital Berlim. Hitler, não aguentando aí a pressão, vendo seu exército sendo derrotado, a sua capital, a capital do Império Alemão sendo tomada, ele acaba se suicidando junto da sua esposa em 30 de abril de 1945. Consequentemente, dias depois, o próprio exército alemão assina a sua rendição, né, já em maio de 1945. Então, pondo fim aí à Segunda Guerra Mundial. Porém, um dos países ainda resistiu em assinar a rendição, no caso foi o Japão. O Japão, que estava em conflito mais direto com os Estados Unidos, acabou não assinando a rendição de imediato. E em setembro de 1945, os Estados Unidos acabou lançando, aí como um ultimato, acabou lançando 2 bombas atômicas sobre o território japonês, né, na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. E aí inaugurando um período em que as armas de uma potência maior, no caso as armas atômicas, iriam aí trazer um poder de devastação muito grande, né? Foram vidas perdidas e que é um território afetado até os dias de hoje, para a gente ter noção aí do tamanho da devastação que uma bomba atômica pode ter. O último ponto que eu gostaria de destacar era as consequências dessa guerra em valores de vida, né? Então, assim, é estimado aí entre 60 e 70 milhões de pessoas mortas em todo esse conflito, né? O conflito que vai acontecer em diversas regiões do mundo, mas principalmente no continente europeu. E aí foi no continente europeu que a gente teve um dos maiores genocídios que a humanidade já viu, que é chamado de Holocausto, né? No qual os nazistas, a Alemanha de Hitler, acabou matando aí cerca de 6 milhões de judeus. Lembrando que o nazismo ele tinha por base a purificação da raça, né, chamada raça ariana, que deveria purificar o mundo, ou seja, quem não pertencesse a essa raça não deveria viver. Era basicamente isso. E os judeus estavam dentre esses que para eles não deveriam viver, por isso foram aprisionados, foram mortos, foram levados para campos de concentração, né? Então lá eles sofriam mortes das mais diversas maneiras, tá certo? Inclusive as mais cruéis, né? O fuzilamento é a câmara de gás em que as pessoas morriam dentro de segundos, né? Intoxicadas por gases que eram letais. Então com isso a gente vai encerrando aqui hoje, tá? São consequências aí terríveis de uma guerra, de qualquer guerra. No caso da Segunda Guerra Mundial não poderia ser diferente, tá certo? Eu espero que vocês fiquem bem e que a gente tenha aí os próximos encontros bons também.